E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Pois é, estamos aí hoje vivendo a quarta-feira, 21 de julho de 2021 e feliz da vida, né? Por estar aqui neste dia tão belo, tão lindo que acontece na capital de todos os brasileiros e que com certeza não é diferente lá no meu Nordeste, com certeza não é diferente lá no Rio Grande do Norte, onde está o nosso querido pastor e entrevistado de hoje na nossa quarta missionária, pastor Manuel Soares Moreira. Não é isso, pastorzão? Bom dia, querido. Seja bem-vindo aqui na rede. Bom dia, Elber. Bom dia. Estamos felizes, sim, servindo ao Senhor Jesus, com saúde, tendo paz e alegria no coração. Amém. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter atendido aí o nosso convite, né? De estarmos hoje nesse bate-papo. Toda quarta-feira nós sempre temos aqui um missionário, um plantador de igreja ou alguém que é responsável por algum projeto que acontece aí nesse Brasilzão de meu Deus. E hoje, claro, não seria diferente, né? Hoje nós estamos aqui, então, mais uma vez com mais um missionário falando um pouco das suas experiências. Pastor, deixa eu só apresentar aqui o nosso querido pastor, né? Assim, mais detalhadamente. Olha, o pastor Manuel Soares Moreira é casado com a nossa querida irmã Marta, pai de Tabita, Tiago e Daniel. E, claro, missionário da Junta de Missões Nacionais desde 1989, olha só, e sempre envolvido na área de plantação de igrejas. E hoje está no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte. É isso, pastor? Isso mesmo, estamos aqui, né? E pela segunda vez, né? Nós estivemos de 91 a 96, passamos um período fora e estamos aqui desde 2002. Isso mesmo. Certo. Aqui no Vale do Açu. Desde 2002. O senhor é natural de onde, meu pastor? Tive a felicidade de nascer na Bahia, né? Sim. Lá no município de Santo Amaro da Purificação. Ó. Na região do Recôncavo Baiano. Sim. Na época que eu nasci, a minha cidade era uma vila chamada Salbara. Hoje é cidade, município, dentro do Recôncavo Baiano, chamada Bahia de Todos os Santos, né? Sim. De lá consegue ver Salvador. Então, nasci na Bahia, estudei em Feira de Santana, lá no Seminário Bíblico Batista do Nordeste. Pastoreei um período de 2 anos na Bahia e vim para o Rio Grande do Norte plantar igreja. Certo. E o senhor já passou aí no Rio Grande do Norte por quantas cidades já, pastor? É uma pergunta bem interessante, porque assim, eu cheguei no litoral, né? Para o litoral, a cidade de Canguaritama, que é uma cidade da região do litoral, fica quase com a divisa com a Paraíba, e depois vim para Açu. E aí fiquei um período, né? Trabalhando com revitalização de igrejas e na área de plantação. E agora a gente desenvolve um projeto mais amplo, né? Desde 2002, nós estamos na região do Vale do Açu, que compõe 16 municípios. E nesses 16 municípios nós estamos plantando igreja e também indo para outras regiões. Então temos entre a Igreja Mãe, né, que é a Segunda Igreja Batista do Açu, e também as filhas e as netas, dá umas 36, 37 igrejas plantadas nesse período. E também estivemos em Mossoró, ajudando lá a revitalizar igrejas também. Certo, pastor. Muito bom. E, pastor, hoje assim, vejo que o senhor é uma pessoa bem experiente, conforme foi nos passado aqui, o senhor já está no campo, vamos dizer assim, desde 1989, né? O senhor está aí empenhado. O que o senhor identifica, o que o senhor identificou
né? Vamos chamar assim, de maior dificuldade nas suas atuações por onde o senhor passou? Quais as maiores dificuldades que o senhor enfrentou? Eu sou uma pessoa muito otimista, viu, Elber? Todos os lugares têm as suas dificuldades e também as suas facilidades. Eu entendo assim que a maior dificuldade que eu tive no Rio Grande do Norte, né, é entender a cultura do povo, sabe? Esse fator cultural, ele é determinante para que o missionário ele entenda a visão do seu povo, né? O processo de aculturação ele é muito complicado, apesar da gente estar no Brasil, mas às vezes só em mudar de município a coisa já muda. A gente tem uma ideia de que no Brasil é tudo igual, né? Ou então em cada região é tudo igual, que o Nordeste é igual, mas cada estado, cada cidade e até mesmo uma comunidade rural, ela tem as suas dificuldades pessoais, e isso é um grande empecilho. Eu tive algumas dificuldades, sim, somente no entendimento da cultura potiguar, não é? Porque você vai entendendo com muita lentidão. Quem chega tem que entender com muita lentidão para compreender a visão ou a cosmovisão do povo do lugar. Às vezes o missionário ele vem trazendo a sua carga, né? Que eu chamo de malas, sabe? Ele traz a sua carga cultural, religiosa, a sua igreja de origem, mas quando ele chega no campo, as coisas são diferentes, né? É um novo povo, uma nova cosmovisão, uma nova forma de vida, e isso gera um impacto, né? Mas aí eu tive a felicidade de ser seminarista trabalhando em projetos de missões nacionais. E eu vim a primeira vez no Rio Grande do Norte em 1984. Era um garotão, né? E eu tive o privilégio de dormir a primeira vez de rede, né? De comer cuscuz salgado, de comer buchada de bode, de conhecer o sertão, né? Porque eu nasci no litoral, então a gente tem uma ideia muito diferente, né? De conhecer o que é um açude. E naquele período, o Nordeste tinha terminado de passar um longo período de seca, né? No final o início, exatamente, no final 84, então choveu, mas o Nordeste passou 5 anos de seca, e eu conheci uma menininha que naquele ano conheceu chuva. Isso para mim foi um impacto enorme, porque na minha região chovia constantemente. Sim. Então, isso marcou muito a minha vida. A minha pergunta, né, era assim, como esse povo consegue viver aqui? Então, essa foi a minha maior dificuldade, foi entender a cultura, como é que o sertanejo vive. Porque quando vai para o lado espiritual, a gente percebe as diferenças. Mas você está no Nordeste, que é religioso, que as pessoas são religiosas, né? Você sente o preconceito. Aqui no Rio Grande do Norte, o índice de negro é muito baixo, né? Então aqui eu sou um negão. Eu ouvi muitas vezes as pessoas dizem, além de negro é crente. Meu Deus. Então, mas isso é o mínimo. Mas o fator cultural, ele foi determinante, entender as pessoas, o que as pessoas estão falando, por que elas falam assim, o que é que elas estão dizendo. Então eu tive alguma dificuldade em relação a essa questão, mas tive a felicidade ao mesmo tempo de ir caminhando ao longo, desde seminarista, conhecendo a realidade sertaneja. Hoje, o senhor acha que hoje tem muita diferença, por exemplo, de um seminarista, vou dizer um radical, né? Que saiu agora, foi recém-formado. Você acha que tem muita diferença dele, de repente, ir para o Nordeste e encarar aí uma situação numa cidade pequena no Nordeste? Você acha que tem muita diferença de quando o senhor começou também? Hoje você tem mais recursos, né, de mídia, né?
Hoje você pode sair, digamos, de São Paulo e conhecendo a comunidade, vendo os costumes e também isso facilita. Então, a questão é que ele vai precisar entender que ele não vai ir lá para mudar a cultura do povo. Ele vai chegar na comunidade ou na cidade sertaneja para apresentar Jesus, né? Então, às vezes, as pessoas têm todas as informações, mas não têm o entendimento de que ele está indo lá, ele quer mudar o povo, quer que o povo seja igual a ele, pense igual a ele. É o contrário, não é? O missionário precisa entender a linguagem do povo, a cultura do povo e se tornar um igual, sabe? Então, isso vai fazer a diferença, mesmo com todo o conhecimento que hoje a mídia pode ajudar. Mas se isso não for entendido, então ele vai ter muitas dificuldades, talvez mais do que nós tivemos há 30 anos passados, 40 anos passados. Sim, até porque também eu acho que quando o senhor chegou, como o senhor falou que, né, tinha a sua maior dificuldade foi exatamente a cultura, né? E então eu acho que para esse jovem, quando chega na cidade, eu acho que de fato ele tem que mesmo focar naquilo que ele foi treinado, né? Aproveitando essa oportunidade, pastor, o que o senhor diria aos novos radicais, vamos chamar assim, né? As pessoas que estão indo para essas missões aí, de repente plantar igreja, estão começando e às vezes estão ali ansiosos para ver resultados e também para ver como é que vão estar atuando na cidade. O que o senhor diria hoje, dentro da tua experiência? Diria não, eu lido com muitos líderes aqui, né? Aqui hoje a nossa igreja tem 17 congregações. Então, todos os nossos líderes são autóctones, que são líderes locais, e alguns deles com formação de terceiro grau, são profissionais liberais, e a gente tem um centro de formação aqui. Então, a nossa orientação para um novo plantador de igreja, seja ele um radical, ou mesmo alguém que está saindo de um seminário, é que a gente aprenda a não viver uma questão romântica que a gente percebe na igreja. Há uma diferença que precisa ser mudada, uma quebra de paradigma mesmo. Porque às vezes o radical ele vem com um romantismo muito grande. E ele corre o risco, Elber, de se frustrar, entendeu? Ele corre o risco da frustração, de não ser aquilo que ele pensou, que ele sonhou. Então, o treinamento, ele precisa ser muito lúcido para o missionário. Aqui nós trabalhamos o missionário, ele vai estudando e ele vai trabalhando, né? Então, é uma formação em treinamento constante. Além do mais, cada um tem uma mentoria, tem um mentor próximo, então isso facilita. Andar sozinho para plantar a igreja é muito difícil. Então, um dos conselhos que eu quero dar é que o plantador de igreja, seja ele radical ou não, ele precisa de uma mentoria. Ele não pode andar sozinho. Depois ele precisa ouvir, né? Ter a humildade de ouvir a quem já está mais tempo na área de plantação de igreja, porque é um trabalho totalmente desgastante. Então ele precisa ouvir, precisa ter humildade, aprender a ser submisso à liderança local. Então são fatores determinantes para um plantador de igreja ter sucesso, entendeu? Então, porque às vezes ele vem num romantismo muito grande, e quando ele chega, as coisas não funcionam como ele pensa. Então, corre o risco de uma grande decepção e voltar para casa frustrado. E, além da frustração por não ter conseguido plantar a igreja, ele pode voltar doente emocionalmente também. Então, e pode voltar decepcionado com a igreja, com vários fatores, até mesmo com a instituição que ele está representando no campo. Então, essas questões são de suma importância, que às vezes não é falado.
a força do missionário é muito importante e ele precisa aprender a ser resiliente no campo missionário para trabalhar com plantação de igreja. Eu penso até que a resiliência de um missionário, acho que vai ser uma das principais coisas, né, que vai ter que acontecer, na verdade, até porque o missionário ele vai atuar dentro de algo que ele, ainda que ele tenha sido muito treinado, muito, né, teoricamente, mas é ali na prática, claro, ele vai praticar, ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu teoricamente, mas é ali que ele vai conhecer de repente algumas coisas que não foi falado para ele, né? Que não foram faladas para ele, né? Então eu acredito que essa é uma das coisas que o missionário também tem que ir preparado para os imprevistos, né? Para aquilo que está fora do que não foi apresentado para ele. O senhor teria algum exemplo, pastor, de uma situação dessa, por exemplo, de um missionário que foi a um determinado lugar e chegou lá e ele se decepcionou e tal? O senhor teria algum exemplo, dando nome mesmo aí à situação? As decepções, elas são diversas, né? Pelo seguinte, às vezes o missionário ele vem da igreja, ele vem de uma igreja grande, né? Sim. Vem de uma igreja grande, com muitos recursos. Ele chega no campo missionário, ele não tem mais recurso. Ele tem carro, chega no campo missionário, não tem. Ele tem uma mobilidade na cidade onde ele estava, agora ele não tem mais. Ele vai aprender a depender. E aí, se ele vem para o sertão, né, que é a minha realidade, por exemplo, ontem aqui em Açu deu quase 40 graus. Quando a gente olha para o sudeste e para o sul, agora você está com a temperatura baixa, sabe? Então, isso cria um impacto terrível na sensibilidade, porque você aguentar um dia é uma coisa, mas você aguentar 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Então, isso vai gerando um impacto, mas isso ninguém conta, né? Isso ninguém te contou, só vai dizer que é quente, mas quente quanto, né? Quente quanto tempo, né? Aqui a gente brinca que temos 2 estações, sol e chuva. Verdade. Sabe? Então, isso muda. Depois, assim, decepção com o quê? Com a comida. Por exemplo, uma das coisas que me impactou muito, que parece simples demais, na Bahia o cuscuz é doce, aqui cuscuz é salgado. Tá entendendo? Percebeu? Parece uma coisa muito simples. Mas quando você vai comer, os seus paradigmas gritam, tá entendendo? Sim. Depois você tem fatores pequenos, porque o que vai criar dificuldade na vida do missionário não são as coisas grandes, não, sabe? Porque parece que as coisas grandes vão ser mais impactantes, a idolatria, não, vai ser as coisas pequenas do dia a dia que ele vai sentir falta. Que ele não tinha noção que eram tão importantes, mas que agora são importantes na vida dele. Ir a um shopping, ter uma televisão legal para assistir, no dia da folga ele vai para onde, sabe? Então são questões que vai mexer com a estrutura emocional dele. Então ele vai ter que aprender 2 coisas fundamentais. Primeira coisa é depender de Deus, ter 100% de convicção de que Deus quer ele nesse lugar onde ele está. 100%. 99% não serve. Ele tem que ter 100% de convicção. Segunda questão, ele vai ter que aprender a amar as pessoas do lugar, sabe? Não é gostar, não é achar o povo legal, é amar mesmo, sabe? Amar. Porque ele vai doar a vida dele ali. Então, essas 2 questões são fundamentais. Então, são as coisas pequenas que vão fazer a diferença nisso aí. Às vezes eu brinco, né? Quando eu vejo alguém de fora chegar aqui e dizer assim, ou sol quente, eu digo, se você já viu sol frio, né? Sol é quente. Tá entendendo? Então, mas é essa questão, né? Sim. Que vai mexer, é a linguagem, é cultural. As pessoas aqui, elas dizem assim, quando pede para você sentar, né, sente, né, ela diz assim, sente um pedaço. Aí você for, né, assim, sentar um pedaço, como assim? Aí vem uma rede, deita aí um pedaço, quer dizer, você vai, o que ele está dizendo? Então, você
Então, são questões que vai mexer com a sua estrutura. Sim. Sabe? Outro dia eu vi uma missionária chegar aqui, que eu ri, ela é mineira, e aí, então uma senhora convidou para comer uma galinha. Aí ela disse assim: venha comer uma galinha com graxa comigo. Meu Deus. A vizinha chamou ela. Aí ela ligou para mim, ela disse: pastor, a mulher ligou para mim, me convidou para comer uma comida com graxa. Eu não vou não. Olha só, ela não entendeu a linguagem. Sim. Porque a graxa para o nordestino, né, é aquela gordurinha gostosa, sim, né, da própria galinha. Então, essas coisinhas aí, Elber. Na cabecinha dela, ela imaginou: meu Deus, esse povo aqui come graxa mesmo. Exatamente isso, né? E aí eu fui explicar para ela. Então, são questões pequenas, não são as grandes, tá entendendo? As grandes são mais fáceis de você trabalhar. Mas essas questões pequeninas, como o povo fala, o que o povo come, o dia a dia das pessoas, então isso vai influenciar, e aí você pode rejeitar uma cultura ou então você se envolver nela. Hoje o Vale do Açu tem quantos habitantes, pastor? Mais ou menos. Temos uma média de quase 200 mil habitantes no Vale do Açu, espalhados, né? Sim. Espalhados em 16 municípios. Sim. Aí temos, né? São 16 municípios. A cidade do Açu é a maior, tem cerca de 62 mil habitantes. Sim. Onde está a minha base, né? Uhum. E nós temos muitas comunidades rurais, diversas. Sim. Algumas com uma boa estrutura e outras para chegar com muita dificuldade, né? Pra você ter uma ideia, só o município do Açu tem 117 comunidades rurais. Sim. Sabe? Então, a população está na zona rural, e esse é um grande desafio que nós temos para alcançar toda a região. Mas nós, dos 16 municípios, nós só não estamos presentes em 2. Então, os demais nós temos presença batista, e todas essas igrejas filhas, elas são oriundas da nossa igreja, e todas elas têm liderança local. Sim. Pastor, tem uma pergunta que eu costumo fazer para todos os missionários, mas o senhor, eu acredito que você vai ter que pensar um pouco para responder, porque o senhor deve ter muitas respostas, vamos dizer, muitas alternativas para respostas, né? A pergunta é a seguinte: qual foi a situação, né, que mais marcou a sua vida como missionário? Acredito que deve ter sido... que mais marcou a minha vida como missionário. Qual a experiência que o senhor teve, né, mais marcante na sua vida, assim, com a família, com alguém, com uma pessoa, né? Acredito que são muitas, né? Mas escolha uma aí e fale para nós. Na verdade eu tive muitas. Sim, mas eu lembro bem quando eu estava em Mossoró, lá no bairro do Santo Delmira, que foi plantação de igreja através da junta, e eu fui revitalizar a igreja. E eu lembro bem que uma terça-feira à tarde, em 1989, não esqueci, 1988, sim. E eu estava à tarde fazendo as visitas, e quando eu estava voltando, que logo teria o culto da noite, eu parei em frente a uma casa, e Deus falou meu coração para ir lá. Sim. E eu não fui. Eu olhei a casa, eu anotei o número daquela residência, eu posso descrever detalhes daquela residência, né? Porque a porta e janela estavam abertas, e eu vi nitidamente uma pessoa deitada numa rede. E Deus falou claramente no meu coração para ir naquela residência. Eu anotei o número e eu disse: amanhã eu volto. E eu voltei realmente no dia seguinte, né? Eu não esqueci. Mas quando eu cheguei lá, tinha um velório, né? E tinha uma senhora que estava naquele velório, que frequentava a nossa igreja. Eu perguntei, fiz até uma pergunta, como diz o nordestino, assim, meio abestada, sabe? Eu perguntei: quem foi que morreu?
Ela disse, foi a dona da casa. E ontem ela estava deitada aqui na rede, com tanto sofrimento, e pedindo a Deus que Deus mandasse alguém aqui para dar uma palavra para ela. Então isso me arrebentou, sabe? Sim. Eu disse, olha, Manuel, você chegou atrasado demais. Então eu descobri naquele dia, Elber, que apesar de estar no campo missionário e ser missionário, eu desobedeci a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então essa foi uma experiência muito marcante também para a minha vida. Sim. Então, naquele dia eu cheguei em casa, eu reavaliei os meus conceitos e a minha relação com Deus, e também fiz um exame, assim, meio introspectivo das minhas heranças genéticas, né? Porque a gente não pensa nunca em morrer, né? A gente pensa sempre em viver. Mas eu lembrei que a minha mãe morreu aos 46 anos de um ataque cardíaco, tinha uma tia minha que morreu aos 22. Aí eu pensei assim, Manuel, você não tem muito tempo, né? E eu disse a Deus que a partir daquele dia eu faria tudo o que eu pudesse, diariamente. Não deixaria as coisas para depois. Então, essa foi uma experiência, e de lá para cá Deus tem me dado essa condição de entender que eu não tenho amanhã, e que as coisas que Deus coloca no meu coração para fazer hoje, então não vou deixar para amanhã. Amanhã pode não ser tão importante mais. Há um hino do cantor cristão que diz que amanhã pode ser muito tarde, mas naquele dia eu aprendi que pode ser muito tarde para mim ou pode ser muito tarde para outra pessoa. Sim. Eu posso chegar atrasado pelo fato de desobedecer a voz do Espírito Santo. Então, as pessoas que eu posso alcançar hoje, as coisas que eu posso fazer hoje, a minha agenda, ela muda à medida que Deus vai mostrando o que eu preciso fazer. Aí eu tenho aprendido isso desde aquele tempo. Então, eu pedi a Deus uma oportunidade de fazer alguma coisa relevante, né? Uma coisa relevante. E aí, Deus me trouxe depois para o Vale do Açu, e aqui eu acredito que eu estou fazendo uma coisa relevante para a glória de Deus. Tenho muita paz em estar aqui, plantando igreja, formando líderes, essas coisas que Deus colocou no meu coração. Faço com maior alegria, entendendo que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Mas o que eu posso fazer hoje, desde aquele dia, eu não deixo para o dia seguinte. Maravilha. Hoje, Tabita, é Tabita ou é Tabita o nome da sua filha? Tabita. Ok. Tabita, Tiago e Daniel. Eles estão hoje, moram com o senhor ainda ou já têm uma vida já independente? Ou estão na Bahia? Não, são todos no Rio Grande do Norte. Sim. A Tabita é psicóloga, está concluindo o doutorado esses dias. Sim. É uma bênção de Deus. Já foi missionária no Lar Batista Davi Gomes. Maravilha. Né? Por um período. O Tiago é formado em Direito, aqui mora comigo. E o Daniel, mais novo, é o casado. Sim. Né? A Tabita está residindo em Natal. E o Tiago mora aqui em Açu conosco. E o Daniel também mora aqui em Açu, mas já está casado, já está todos caminhando bem na vida. Graças a Deus. Maravilha, glória a Deus. E é isso então tá aí, olha, a gente está conversando com o querido pastor Manuel Soares Moreira, diretamente lá de Açu, no Rio Grande do Norte, onde ele está aí contando pra gente suas experiências, né? E também, claro, dando aí aos nossos missionários que estão começando, vamos dizer assim, né? Algumas dicas importantíssimas. Pastor, o senhor ainda há pouco estava falando sobre a questão da resiliência. Sem resiliência, acho que não dá para seguir muito longe não, né, pastor? Para ir muito longe. Olha só, não dá, porque é o seguinte, a obra missionária, ela tem ciclos, né? Ela tem ciclos, principalmente para quem trabalha no sertão. Sim. Você tem um processo constante de que você está com a igreja forte, mas o camarada de repente resolve ir embora para uma cidade maior para começar uma nova vida.
porque até então ele achava que a vida que ele tinha era melhor, mas depois de Jesus muda tudo. Sim. Né? Então, o que é que o missionário vai fazer? Ele vai recomeçar tudo de novo. Precisa ser resiliente. Sim. Né? Ele precisa ser resiliente também para ele conseguir administrar os poucos recursos que ele tem. Ele não tem muito recurso financeiro. Então, como plantar igreja com tão poucos recursos financeiros? E isso também ele precisa ser resiliente, ter uma pessoa que ore pedindo a Deus estratégias corretas, senão ele desanima, né? Ele desanima. Tem missionários que não tem nem uma bicicleta, mas ele tem uma quantidade de pessoas enorme para alcançar. Tem missionários que têm carro, mas não tem o combustível e nem tem como manter o carro funcionando. Então você tem vários fatores que podem gerar desânimo, desalento para o missionário não continuar. Porque o missionário não precisa só do salário para comer, sabe? Ele precisa também de recursos para ir mais longe. Então, isso pode gerar dificuldades, desalento no coração do missionário. Então, ele precisa ser uma pessoa resiliente para não perder a visão e não perder a convicção do chamado, senão ele deixa tudo para trás, porque ele começa a pensar, se é casado, né? Começa a pensar nos filhos, começa a pensar nas necessidades da família. E aí, Elber, nasce uma questão muito séria. Sim. Né? Que como é que os filhos do missionário vai ver os pais se ele não é uma pessoa resiliente, entendeu? Então tem muitos filhos de missionários hoje fora da igreja, tem muitos filhos de missionários revoltados com a igreja. Por quê? Porque isso não foi bem trabalhado. Eu tenho louvado a Deus pelos meus filhos. Deus foi muito generoso conosco, mas a gente percebe que a resiliência ela não está voltada só para o fator do trabalho, mas também para o cuidado da família e para que esse missionário ele não seja um poço de frustração, mas no meio das crises ele possa aprender a depender de Deus. Deus supre as necessidades, mas eu preciso confiar no Senhor e olhando as possibilidades que Deus coloca diante de mim. A gente, de fato, a gente conhece, né, com certeza, muitas histórias, né, de homens de Deus que saíram, né, em alguma situação e ali a coisa deu errado e foi para outro lugar, e às vezes quando ele estava lá fluindo, tiraram, foi para outro lugar e enfim, né, e não da denominação batista, né, eu particularmente estou falando aqui de pessoas que eu conheço. E por conta disso, de fato, gerou traumas nos filhos, né? E às vezes filhos de pastores, né? Que lideravam grandes igrejas e tal. E a gente conversando com eles, eles têm de fato uma dificuldade gigante de entender exatamente isso, esse processo de que, né, vale a pena você depender de Deus, vale a pena você estar aí de fato mesmo, né, na dependência de Deus quando as coisas, né, de repente saiu do teu controle ou saiu, né, da tua mão, né? Então, e as pessoas têm essa dificuldade de entender. Então, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que, de fato, a gente olha assim de fora, e claro que a gente analisando de fora é muito mais fácil e tal, mas ele viveu na pele situações que viveu com o pai e hoje tem algumas dificuldades para poder lidar com isso. E como o senhor muito bem falou, então com os missionários não é diferente, né? Porque o missionário ele está ali para um chamado e de repente se ele não apresentar isso muito bem aos filhos, né? De repente acaba mesmo Deus sendo o culpado de tudo ter dado errado. E é isso que a gente sem querer acaba passando para os nossos filhos, né? E isso é muito perigoso, né, pastor? Muito perigoso mesmo, muito perigoso. E aí eu volto à questão, né, que nós falamos inicialmente, questão do romantismo. Uhum. Então, a obra missionária, ela requer tudo que você tem, sabe? Tudo que você tem. Então, tudo que você tem, ela vai pedir. Não existe recursos demais para a obra missionária. Depois, assim, o cuidado, né, com
a vida do missionário é muito importante, a questão emocional do missionário, há um desgaste muito grande, né? As lutas na área espiritual, eu sei que muitos não tratam da questão das batalhas espirituais, mas elas são seríssimas também, né? Que precisam serem cuidadas. Cada lugar tem as suas dificuldades. Um dia eu conversando com o pastor Fernando Brandão, eu disse a ele o seguinte, né, que é alguém que eu amo demais, né? Tem um respeito muito grande, mas ele já esteve na minha casa, não só uma vez, mas a gente observa o seguinte, para cada cidade, para cada comunidade rural, existe uma entrada espiritual, sabe? Não tem só a entrada física, ela tem uma entrada espiritual. Então, o missionário, ele vai ser um grande estrategista para descobrir por onde começar, qual é o seu ponto de partida, né? Qual é o seu grupo-alvo que está mais fácil para começar a obra missionária. E quando isso não acontece, essa descoberta, o missionário sofre muito, porque ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, mas os resultados não vêm. E às vezes ele é cobrado por resultado, né? Eu fui coordenador de plantação de igreja aqui numa parte do Nordeste durante 11 anos. Eu nunca cobrei do missionário resultado. Eu sempre perguntei se ele estava trabalhando. Para você ter uma ideia, eu nunca marcava visita com nenhum missionário. Eu chegava, sabe? E em muitos momentos, né, era para conversar, era para orientar e para fazer realmente um trabalho de mentoria, de pastoreio, porque o missionário fica muitas vezes à deriva. Ele não pode ficar à deriva, sabe? Então ele tem força de vontade, mas se ele não tem uma visão espiritual correta do que ele está fazendo, então ele vai trabalhar muito e aí nascem as frustrações, porque ele vai dizer, eu trabalho muito, eu estou cansado, estou exaurido, mas os resultados não acontecem. Então não afeta só a questão emocional, mas também espiritual. E quando isso afeta, vai na família, sabe? Vai na esposa, vai nos filhos. Então há uma necessidade de um suporte diário na vida do missionário e também ele precisa ser treinado para aprender a lidar com a sua saúde emocional, senão ele não se torna um obreiro resistente e resiliente no meio das crises. E há duas situações aí também, né, pastor? Que eu acho que tanto o missionário ele tem que aprender isso, claro, e aprender também a identificar, não é? Quando isso está acontecendo, para que ele não se prolongue. De repente o cara tá ali patinando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é? Fica ali patinando e tal, sendo que ele já percebeu que tem alguma trava ali, que tem alguma coisa que está o impedindo de avançar, né? E acredito também que a outra pessoa que também tem que estar muito atento a isso é o coordenador, né, pastor? Eu acho que o coordenador também deve estar bem atento a isso e tal, justamente para que não deixe esse missionário de repente desanimar, se desgastar, né? Às vezes se pressionando, que às vezes a gente mesmo se pressiona muito, né? Pelo fato de não obtermos resultados dentro daquilo que a gente esperava, e aí você começa a se pressionar e tal, e isso também atrapalha, né? Então acho que tanto o coordenador quanto o missionário tem que serem treinados para isso. Um para perceber quando o missionário está dessa forma que o senhor falou, e outro para o missionário, no caso, para perceber que isso está acontecendo e ele pedir né, orientação, socorro e tal, para que isso não se prolongue por muito tempo, não é isso, pastor? Sim, e aí entra um fator, né? Estou falando agora mais como gestor. Sim. Mas a gente precisa entender o seguinte, né? Que no campo missionário, o coordenador, o gerente, ele precisa desenvolver uma amizade para que o missionário confie nele, sabe? Se o missionário não confiar no seu coordenador, no seu mentor, ele não vai abrir o coração. Sim. Então, é uma questão muito, muito importante,
nessa relação, sabe? É porque aí entra a questão do pastoreio, do cuidado. E a gente sabe que você só abre o coração quando você confia. Se você não confia, o cara pergunta para você, tá tudo bem? Você diz, tá tudo bem, né? Mas para um amigo você não diz simplesmente tá tudo bem. Você diz, rapaz, não tá muito legal. E há abre o coração. Então nós precisamos desenvolver linhas de comunicações mais abertas no sentido da plantação de igreja. Eu não posso ver o missionário plantador de igreja como uma máquina de fazer igreja, mas Sim. Eu tenho que fazer desse missionário alguém que ama pessoas e que está com muita disposição, com o coração cheio de amor, cheio de motivação para levar pessoas a Jesus e conduzi-lo, ensiná-lo a caminhar com Jesus. Agora, eu só tenho essa motivação se eu estiver bem, sabe, emocionalmente, se eu estiver bem, né, na minha vida espiritual. E aí eu digo a você, Elber, com a experiência dos meus 30 e poucos anos no campo missionário, de que não basta ler Bíblia, sabe? Não basta ler Bíblia. Você tem que aprender a se relacionar com Deus, sabe? Andar com Deus, porque os dias muitas vezes são difíceis. São dias que você não enxerga muita coisa à frente, né? Mas você precisa saber, Deus está comigo. E aí você se torna resiliente pela sua experiência e sua fé em Jesus, mas sabendo que por trás tem um suporte, não que vai criticar você, mas um suporte que vai te apoiar a ir para frente, não para te frear, mas para fazer você redescobrir a razão por que você está nesse lugar, o que trouxe você nesse lugar, sabe? E o que trouxe o missionário para o lugar onde ele esteve foi a convicção do chamado, a convicção de que Deus o quer onde ele está. Então isso precisa ser uma palavra, redescobrir. Por que eu estou aqui? Sabe? Você está na rádio porque você gosta de rádio, tá certo? Certo. Você é apaixonado. Então, se alguém perguntar a você por que você está na 316, você tem na ponta da língua porque você está na 316. Então o missionário ele precisa ter uma convicção de que ele está no lugar certo, pelos motivos certos, pelas razões certas e, acima de tudo, porque Deus trouxe ele para esse lugar. Amém. Muito bem, tá certo. Meu pastor, nosso horário pulou. Não correu, não, ele pulou. Era 10 horas ainda há pouco e agora já são 11. Mas o senhor gostaria de, dentro desse nosso assunto aqui, não é? Já que a gente foi aí pro lado de missionários, que não é fácil ser um missionário, não se iluda achando que é fácil, né? Não é fácil, mas assim, por outro lado, é muito gratificante. Quando você entende essa questão dos resultados, vamos dizer assim, não o resultado de números que eu estou falando, mas resultados de vidas, não é? Quando você olha para alguém que Deus te usou para que você pudesse, para que essa pessoa pudesse ter uma história de vida mudada, uma família mudada, né? Uma família que de repente você chegou na cidade, ela estava ali totalmente perdida e Deus te usou, foi Deus que te trouxe para poder, né, impactar, mudar a história dessa família. Então isso é que é o combustível, vamos dizer assim, da vida de um missionário, não é verdade? Então é só quando ele começa a ver esse tipo de resultado, como o senhor muito bem falou, não são números, não é? Mas sim resultados que ele vê na vida do outro, que esse foi o motivo pelo qual ele foi enviado para esta cidade. E então assim, eu acho isso tremendamente, e claro, dentro das suas colocações, dentro do que o senhor passou para nós nesta manhã, eu acredito que o senhor sabe que a rádio hoje ela é ouvida nos 4 cantos desta terra, tem milhares de pessoas que passam pela rádio durante o dia todo, né? E com certeza muita gente
tem ouviu o que o senhor falou, e a gente, talvez nesse momento, pastor, temos aqui pessoas que estão na dúvida, né? Poxa, eu tô sentindo algo no coração, de um desejo de repente entrar para fazer o curso, né? Para me dedicar, para ser um radical, de repente para atuar em algum ponto aí, em algum lugar do Brasil, mas a pessoa tá meio aqui na dúvida, né? E dentro das suas colocações, ampliando um pouco mais, de repente isso desperta, né? Aumenta esse desejo, esse desafio, na realidade, que a pessoa está ali no coração. Então eu queria que para que nós encerrássemos, pastor, eu queria que o senhor trouxesse para nós, então, para essas pessoas que nos ouvem, né? Que estão já no campo missionário, que estão te ouvindo com certeza, e também para aqueles que querem entrar, o que o senhor diria para essas pessoas que querem entrar, que estão aí indecisas, e para aqueles que estão de repente já no campo e estão talvez passando por essa experiência de estar ali meio, né, querendo vir bater a angústia, bater a desmotivação, porque talvez não vê o resultado, ou aquilo que ele planejou não está ainda acontecendo. O que o senhor falaria para essas pessoas, pastor? Falaria duas coisas importantes. Primeiro, que o missionário, ele fica feliz com pequenas coisas também. Sim. Sabe? Missionário é uma pessoa muito interessante, né? Porque pode estar tudo sem acontecer, mas simplesmente se ele está evangelizando alguém, ou se ele está querendo fazer um estudo bíblico com alguém, e a pessoa está resistente, mas naquele dia a pessoa diz assim: olha, sabe aquele estudo bíblico? Eu posso fazer, vamos começar? Então o missionário, sim, ele já fica feliz. Maravilha. Sabe? Isso já alegra o coração do missionário. Por quê? Ele foi ali para fazer isso, sabe? Então ele vai se sentir útil, ele vai se sentir abençoador. Então, o missionário sobrevive disso. É um parceiro que liga assim: eu estou orando por você. Então, isso também já enche o coração do missionário de alegria. Então, o missionário é uma pessoa diferente. O ministério missionário, ele é diferente. A gente não está no campo por causa de um fator financeiro, mas nós estamos no campo por uma questão da convicção do chamado de Deus. Então, se alguém, na verdade, né, que está me ouvindo, tem desejo de ser missionário, a primeira questão que você tem é que ter certeza que Deus está chamando você para isso. Essa é a primeira questão. Se você tem convicção, se o seu coração está ardendo de amor pelos perdidos, então você está dentro do projeto de Deus para ser um missionário no sertão ou em qualquer lugar que Deus queira usar a sua vida. O lugar é um detalhe, viu, Elber? O Sim, lugar é um detalhe, porque o lugar mais seguro e mais feliz, que dá mais contentamento ao missionário, é ele saber que está no centro da vontade de Deus. Não importa onde, se no sertão ou se lá no Rio Grande do Sul com o meu amigo, né, pastor Walter, não importa. O importante é saber que está no centro da vontade de Deus. Então, eu quero encorajar você a perguntar a Deus: Deus, onde o Senhor quer usar a minha vida? Talvez você diga: eu sou jovem. Não importa a sua idade, se você é jovem ou se você já é aposentado. A pergunta é: Deus, onde o Senhor quer usar a minha vida? E se Ele responder a você onde, se é do outro lado da sua rua, se é no seu bairro, se é na sua cidade, se é numa cidade vizinha, ou se é lá na China, ou no Japão, no Oriente Médio, ou simplesmente aqui no Rio Grande do Norte, onde Deus quiser, então vai ser o lugar que você vai se sentir mais feliz, vai se sentir seguro e você vai se sentir uma pessoa realizada e viverá grandes experiências para a glória do Senhor Jesus. Isso mesmo. Maravilha. Então tá aí, conversamos com o pastor Manuel Soares Moreira, diretamente lá de Açu, no Rio Grande do Norte, na nossa quarta missionária de hoje. Pastor, suas considerações finais então? Só agradecer, né, o privilégio. Eu sou muito feliz pelo que Deus me chamou a fazer, muito feliz mesmo. Sou grato muito a Deus. Deus me deu muito mais do que eu pedi. Amém. E quero que essa oportunidade possa ter ajudado alguém, com certeza, e que você
que está indeciso, quem sabe você que ainda não aceitou Jesus, que está nos ouvindo, que você entregue a sua vida a Jesus. Você, quem sabe, que está desanimado na sua igreja, se anime, Deus tem um propósito na sua vida. Quem sabe você que está dizendo assim, entre o emprego e o ministério que eu faço, pergunte a Jesus onde Ele quer usar a sua vida. Isso vai fazer uma grande diferença. Que Deus abençoe você. Muito obrigado a todos que fazem, a 316, a nossa Junta de Missões Nacionais, a todos os missionários nossos e todos os ouvintes das outras denominações. Que Deus abençoe, que tenhamos um dia pleno na presença do Deus Todo-Poderoso e que vivamos cada dia como se fosse o último dia de nossas vidas. Que Ele nos dê muita graça. Amém. Amém. Então tá aí, meu amigo pastor Manuel Soares Moreira, diretamente lá de Açu, no Rio Grande do Norte, baiano, mas atuando ali no Rio Grande do Norte já há algum tempo. Muito obrigado, querido, que Deus te abençoe mais e até a próxima oportunidade aí, em nome de Jesus. Bom dia pro senhor. Amém. E para toda a sua família aí, forte abraço, pastorzão. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.